Olá pessoal, meu nome é Camila e hoje eu tô aqui para falar sobre limites e como construir limites com as crianças de uma maneira respeitosa. Fiz um vídeo sobre encantamento, fiz um vídeo sobre humanização e agora como trabalhar de forma encantada e humana a questão dos limites, tá? Hoje em dia tem gente que acha que você tratar a criança de maneira respeitosa é tratar a criança sem limites. É deixar a criança sem limites. Gente, isso é mito, é crença. Já falei um pouquinho também sobre crenças limitantes. A gente às vezes entra numa engrenagem de que a gente nem sabe de onde vem a crença, mas a gente acredita nela fielmente, né? A gente acha que da colo vai mimar a criança, vai deixar a criança mal acostumada. Que não pode fazer isso porque senão aquilo. E a gente nem sabe de onde vem isso, né? Não tá embasado em nada. Então vamos procurar aí esse embasamento, da onde surgem as ideias, da onde surgem as perspectivas em relação às crianças. Então, trabalhar com a criança de maneira respeitosa não é falta de limite. O que eu quero falar sobre o limite, pessoal? O limite, ele não é limitante, tá? A gente não pode achar que você dar limites para as crianças é limitar as crianças em suas ações. Isso não existe. O que acontece? A criança ela precisa do limite, porque ela está nesse processo de construção do que é certo e do que é errado, mas ela precisa entender esses processos, tá? O limite não é a criança deixar de fazer algo por medo, a criança deixar de fazer algo porque ela vai ficar de castigo. Isso não é uma construção de limite, isso daí é uma construção de obediência, que você vai colocar a criança que ela tem que te obedecer. Eu preciso te obedecer. Isso é diferente de respeitar, isso é diferente de entender. Então é esse equilíbrio que a gente tem que ter. E como é que a gente vai trabalhar então a questão dos limites com as crianças? Através de um diálogo respeitoso, de maneira horizontal. E claro, a gente tem que ser claro com as crianças na construção dos limites. E aí o que às vezes acaba acontecendo que prejudica esse processo? O principal erro, tá? Tem dia que pode, tem dia que não pode. Tem pessoa que deixa, tem pessoa que não deixa dentro de casa ou até na escola, né? Aí a criança não entende o que realmente é certo e o que realmente é errado. Então, quando a gente está desenvolvendo as crianças, quando a gente está nesse processo de formação das crianças, o que a gente precisa? De clareza. Então, se a criança não pode determinada coisa, é preciso que ela entenda esse não pode. Esse não ele tem que ser muito selecionado, né? A gente não pode falar não para tudo. Então, a gente tem que selecionar esse não para realmente ser um não. Uma coisa que realmente não dá para acontecer e que não pode. Por exemplo, sei lá, brincar com fogo é uma coisa que a gente não vai deixar nunca, independente do lugar, né? Só um exemplo também, né? Porque a gente tem as propostas com fogo, eu não sei, eu tô procurando um negócio que a gente tem que falar não pra sempre. Mas tá difícil de achar, mas enfim, vamos conversar mais um pouquinho e aí eu vejo aí como que a gente elabora esse não pode sempre, né? Porque eu acho que vai muito de família, vai muito de concepção de infância. O que acontece é que a gente tem que ser humano, respeitoso e verdadeiro com as crianças, tá bom? Então, nessa construção de valores, nessa construção de limites, uma ideia super bacana são os combinados com as crianças. Então, trabalhem com combinados para que a criança tenha essa clareza do que vai acontecer com ela, com a rotina, tá? Então, isso vai ajudar muito a criança no processo de construção. Então, os combinados, eles são processos que ele não é limitante, né? A criança tá ali, ela participa dessa construção do combinado, ela participa desse diálogo, para que ela entenda que doce antes do jantar, por exemplo, não vai ter. Então, é um combinado, olha, mas vai ter uma outra hora, vai ter no final de semana, e aí você trabalha essa questão do limite de uma maneira mais respeitosa, né? Então, você vai elaborando tudo isso, conversando com a criança, fazendo ela entender todo o processo. A criança, ela sempre tem muitas demandas, as demandas das crianças são infinitas. E aí o que acontece? Se de repente todo dia ela te pede doce, todo dia ela te pede doce, chega um dia você dá o doce pra ela. Ela terminou de comer o doce, ela vai falar, mas agora eu quero um pirulito também. Então assim, a criança ela tá sempre demandando daquilo, de coisas, né? Ela tem infinitas demandas. E aí como que você vai fazer isso? Você acolhe essa demanda, você fala que você entende que ela quer esse doce. Nossa, eu sei que você quer esse doce, mas o doce vai realmente ser só no final de semana. E aí você entende que você se colocou na posição da criança. E aí quando você fala com a criança o que você entendeu ela, que você reproduz o que ela tá querendo te dizer, ela fala, bom, ela tá entendendo que eu quero doce, eu não vou ganhar por causa disso, mas
ela me entendeu. Então é sempre legal a gente colocar esse entendimento, se colocar se entendendo, né? Colocar a criança como pessoa que está entendendo aí ela. Como por exemplo, eu vejo muito as crianças choram para entrar na escola, né? Então quando a gente vai receber a criança, você recebe, você não precisa receber falando assim, não, mas agora a mamãe vai trabalhar, agora o papai vai trabalhar. Não, você pode falar assim, ai, você queria ficar com a mamãe. Você quer ficar com a mamãe? Aí a criança vai dar aquela pausa no choro, ai, sim, eu quero ficar com a mamãe. Então assim, você se colocou no lugar dela e ela já dá uma acalmada, aí já é um primeiro passo para ela. Poxa, o que você quer ir lá fazer com a mamãe? O que você quer ir lá fazer na casa dela? Ah, você quer brincar disso, daquilo? Olha, vamos procurar. Será que a mamãe ainda tá aqui na escola? Eu acho que ela já foi. Ah, mas ela vai vir te buscar. Então você entende como você vai trabalhando essa questão com a criança de maneira acolhedora, você vai dando limite, a mamãe realmente ela não vai ficar com a mamãe, com o papai, ela não vai ficar em casa agora, mas ela foi entendida, ela foi acolhida, tá? Então acolher as demandas não é você construir, não é você desenvolver uma criança mimada, é você mostrar para ela que você entendeu o sentimento dela. E isso é importante. Então a gente se coloca entendendo o sentimento da criança, mas sem precisar dar o que ela quer, dar o que ela, porque aquilo não vai acontecer no momento. Acho que vocês conseguiram entender aí um pouquinho a reflexão desse parâmetro de que o limite não é limitante, que a gente precisa acolher as crianças em todas as demandas, e isso não quer dizer atender todas as demandas, acolher é diferente de atender. Para que ela realmente tenha esse senso do que é certo e do que é errado. Então vamos desenvolver as crianças com esse parâmetro do que é certo e do que é errado, e não dá para dia sim, dia não ser uma coisa certa, outra errada. Então tenham clareza no que vocês vão colocar como certo, o que vocês vão colocar como errado, para as crianças irem construindo esse repertório, esse desenvolvimento emocional de saber lidar com sim e com não, tá? E é importante, porque a criança, através do limite, ela vai construindo um repertório de frustração, repertório do que é sadio para ela, do que é importante, do que pode acontecer, o que não pode acontecer. Lembrei de uma coisa que nunca pode acontecer, por exemplo, não bater. Bater é uma coisa que nunca pode acontecer, independente com quem você esteja, as pessoas não se batem, tá? Então esse é um processo também que a gente tem que refletir bastante no processo de educação. Se eu não quero que meu filho bata, eu não posso bater nele também. Então, colocar isso como não, as pessoas não fazem isso, a gente resolve através de conversa, é um ponto. Então, bater é uma coisa que não pode acontecer nunca, em lugar nenhum. E aí você trabalha com essa consistência para a criança, tá? Não sei se deu para vocês entenderem aí mais ou menos a base. Qualquer dúvida aí, vamos conversar mais um pouquinho sobre o limite. Sempre os vídeos eu faço de uma maneira sem script, né? Mais com as coisas que vão vindo aí na minha cabeça, sobre pontos importantes que a gente precisa refletir.